Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Schiavo do Mater Online. E vamos lá para uma live que eu adoro. Essa live é um momento que eu posso conversar com nossas Mater alunas e conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória e história delas dentro da psicologia e também questões da vida, né, que vão acontecendo. Então é um momento que eu gosto muito. E hoje, né, é sexta-feira. Nós estamos, inclusive, encerrando hoje as inscrições para o nosso curso de aperfeiçoamento em psicologia perinatal e da parentalidade. E eu sei que algumas pessoas ainda estão em dúvida se entram ou não para este curso. Então, eu gosto de trazer também essa live, além de poder conhecer mais e ficar mais próximo, né, das nossas materalunas, sabendo um pouco mais da história delas. Eu acho que vale a pena para você também, né? Que está aí um pouco querendo saber a respeito de como que é a vida das materalunas, né? Se é semelhante ou não com a sua, se é possível para você também, né? A partir da história. Então, acho que vale muito a pena, porque inspira também, né? Então, muitas pessoas tomam a decisão por se tornarem psicólogas perinatais, realizarem matrícula, né, num curso tão importante desse para a sociedade, né, ter esse conhecimento que vai transformar vidas, que vai ajudar na construção de um mundo melhor. Muitas pessoas tomam, né, essa decisão a partir dos relatos, né, de histórias de psicólogas reais, como eu, como você, né, o que está acontecendo na vida delas. Então, fica aqui comigo até o final dessa live, que eu tenho certeza que essa história vai ser inspiradora e que vai ajudar você também na tomada de decisão. E ao final, né, se você quiser ainda fazer alguma pergunta, alguma questão a respeito do nosso curso de aperfeiçoamento, a gente pode estar respondendo aí para vocês, ok? Então fica aqui com a gente. E a pessoa que vem hoje conversar com a gente é a psicóloga perinatal, que está com a gente aqui há um bom tempo, e hoje ela tem muita história e coisa boa para contar para a gente, então eu estou muito feliz em receber aqui a minha xará, psicóloga perinatal, formada aqui pelo Instituto Mater Online, Rafaela Lira. Pode entrar, Rafinha? Oi, Rafinha, bom dia, pessoal. Bom Que honra estar dia! aqui. Ah, que delícia, Flor! Fiquei tão feliz na hora que vi seu nominho lá, que você quer participar Oh, hoje, que show! Olha que bonita, toda, né, de tô de jaleco, ó, jaleco, tô no psicóloga hospital. perinatal, muito Olha lá o boa! canguru. Canguru, ó. Ah, Ah, mês de novembro, mês de falar de, né, método é. canguru, prematuridade, maravilha, que gostoso, Rafa. De onde você está falando? Eu tô falando de uma maternidade referência daqui de Salvador. Eu tô trabalhando nela. Psicóloga perinatal na maternidade, ó. Parabéns, Rafa, show de Ai, bola, hein? Já obrigada, começou por aí, Rafinha. hein? Já tá sabendo agora que tá dentro de uma maternidade como psicóloga, maravilha. Então tá falando de Salvador. E há quanto tempo você é formada, Rafa? Olha, Rafinha, eu sou formada há 2 anos. Há 2 anos, você se Agora, formou em agora, agora 2020. em. Isso, eu te formei na pandemia. Nem tive colação de grau, aquela presencial, foi online, né? A gente formou na pandemia. Eu tinha muita pressa, queria logo me formar. Conheci o Mater Online antes de me formar, com muita curiosidade, através de você, Rafinha. Eu acho que no congresso, eu até comentei isso, que quando eu conheci o Mater Online, ele estava começando e o contato era direto com você. Eu falei, gente, que lindo isso! Ah, então tem muito tempo aqui, viu, gente? Ah, que gostoso. Deve estar com a gente quando você era aluna, então você formou em 2020, desde 2018, Desde provavelmente, né, Rafa? 2018, eu conheci em 2018, exatamente, Rafinha, com um curso seu. Que foi quando eu falei assim, bom, é essa área que eu quero mesmo. E quando eu me vi naquela mesa, Rafa, cheia de resumo, você falando e eu anotando, eu falei, eu acho que eu gostei. Poxa, que delícia, que gostoso. Você fez faculdade em Salvador mesmo? Em Ou não, Salvador foi em outra mesmo. cidade? Em Salvador Foi aqui em mesmo. Salvador, na Unime. E lá na Unime, né, quando eu estava para me formar, né, em 2018 eu devia estar o quê? Assim, no penúltimo, no penúltimo semestre.
E eu ficava perguntando para os professores se não tinha uma área da psicologia que a gente atuasse o que antes do nascimento, né? Porque quando a gente está estudando psicologia, Rafa, a gente estuda o desenvolvimento humano a partir do nascimento. E eu ficava perguntando, mas não tem nada que acompanhe as grávidas, que acompanhe essas mulheres que estão ali gestando, para a gente prevenir, né, o que antecede esse nascer. E aí eu fiquei pesquisando, pá, achei, matéria online. Aí eu falei, olha, psicologia perinatal, o que será psicologia perinatal, gente? E aí eu fiz um curso do Mater Online na época para poder entender do que se tratava. E eu me lembro que eu me identifiquei muito. O curso foi com você, Rafa, me identifiquei demais. Como eu falei, né? A mesa cheia de resumo, eu falei, se isso aqui não é gostar, eu não sei o que é. E aí eu comecei a perguntar para os professores se não ia ter o que a gente chama de grupo de extensão, né, na faculdade, que a gente aperfeiçoa o aprendizado nesses cursos de extensões. Para minha sorte, a minha professora estava abrindo um grupo de extensão em perinatal. Eu falei, obras do destino. E aí a gente chegou a fazer evento presencial. Eu fiquei muito louca para entrar logo no curso de pós-graduação, mas eu tinha que me formar, né? Eu ficava na contagem regressiva. E aí, quando eu estava para me formar, eu já entrei em contato com o Tayane e falei, eu vou querer. E assim foi, né? Eu fui fazendo o caminho assim, Rafinha. Eu comecei primeiro conhecendo a psicologia perinatal através de vocês, né, do Mater Online. Em seguida, eu comecei a entender melhor essa prática nos cursos que tinham no Mater Online e também na extensão. A gente chegou a fazer evento, nosso primeiro evento presencial, aí a gente borbulhando de ideias, né? Professor, a gente tem que chamar pessoas que trabalhem com obstetrícia para vir trazer um pouquinho da percepção delas nessa área. Quando veio a pandemia, foi quando eu tomei ousadia, né? Falei assim, não, vou chamar a Rafa para fazer a palestra. Você se lembra, Rafa? Aí a professora falou, lembro sim. lembra? Eu falei, será, gente, que é acessível? Será que é possível? Aí eu mandei mensagem para você, quando você respondeu, eu falei, ela topou. Lembro Desde sim. lá, nunca mais saiu. Poxa, que delícia. É verdade. Acho que todos os outros eventos eu fui convidada, né? Verdade. Exatamente. Sempre, sempre. E aí depois eu fui contactando você, depois Maria Tereza também, foi um desafio, eu morri de vergonha. Fátima. E aí eu fui ampliando a minha visão na área. Quando eu me formei, comecei a pós. E eu precisava muito começar a pós. Porque assim que eu me formei, aqui em Salvador tem um obstetra, que ele é um grande amigo meu e ele também foi o meu obstetra. E ele foi uma das primeiras pessoas que souberam quando eu decidi atuar como psicóloga perinatal. Eu me lembro que eu liguei para ele e falei assim, Paulinho, eu conheci uma área da psicologia e eu estou encantada. Aí ele, eu falei, psicologia perinatal. Ele, como é que você trabalha com isso? E a gente passou, Rafa, horas no telefone conversando. E eu contando para ele como é que era, o que eu podia fazer, como eu podia ajudar. Meu diploma, Rafa, saiu num dia, no outro ele me chamou para trabalhar lá no instituto dele. Então eu falei, não, agora eu realmente preciso colocar a cara aqui nesses estudos da pós-graduação, porque começaram a chegar as demandas. Eu tinha pacientes que já estavam comigo, né, desde que eu formei assim, e permaneceram. Mas digamos que 90% dos pacientes que eu tenho são perinatal. E aí eu falava, mas eu ainda quero ampliar a minha prática, eu ainda quero ir para a maternidade. E aí eu comecei a procurar, até que eu entrei aqui na maternidade também. E assim, é um olhar totalmente diferente, Rafa. Totalmente diferente de quando a gente é apenas um psicólogo sem entender como funciona, né, a área perinatal e um psicólogo entendendo. Às vezes a gente traz um olhar assim, sabe? Não é que eu ouço muito assim, né? Mas aquela gestante ali fica fazendo birra, parece uma criança. Aí eu vou lá, mas vem cá, né? Será mesmo que ela não está regredindo, está um pouco infantilizada, né? Vamos voltar um pouco a olhar para essa gestante. E aí eu vou trazendo aquele aspecto ali daquela gestante de por que talvez ela esteja se comportando daquela forma. Puérperas aqui, Rafinha, quando eu cheguei eu falei, não. Conversei com minha coordenadora, falei, posso fazer uma lista, né, um protocolo de orientação para ela ir para casa? Ela pode. Eu montei um protocolo.
de orientação à puérpera, à rede de apoio, orientando eles para essa alta, né? O que eles vão encontrar depois. E assim, Rafinha, só vai crescendo, né? Só vai crescendo. A nossa área é muito ampla, muito. O preparo total. Quando eu me vi na prática, Rafa, que eu me deparei com o primeiro luto perinatal, falei, minha nossa, imagina se eu não tivesse uma bagagem teórica para lidar com isso. Como é que eu ia enfrentar essa situação? E as coisas vão fluindo, vão acontecendo. A gente acha que não vai acontecer com a gente, que não vai chegar para a gente, e chega. A gente precisa estar preparado para lidar com tudo isso, Rafinha. É muito importante. Perfeito, a gente precisa mesmo. Tem muitas pessoas que acham que o que aprendeu na faculdade dá conta, e não é bem verdade isso. O que aprende na faculdade é um momento tão específico, igual você está falando, né? Às vezes outras pessoas aí né, olha, ela tá muito mimada. Como é que você usou o termo aí? Esqueci o termo que você usou. É muito mimada, tá parecendo muito uma criança. Parece uma criança. Mas aí você entra e fala, né? Ó, cientificamente é isso mesmo, ela está na regressão. E é esperado isso neste período. Então, assim, olha como o conhecimento muda, né? Como o conhecimento faz a gente oferecer um atendimento humanizado, um atendimento científico, né? Não tem nada a ver com abordagem, tem a ver com conhecimento científico, né? Olha só, né? Então você consegue fazer ali um trabalho a partir do conhecimento científico. Rafa, eu queria saber um pouquinho o que te levou a fazer psicologia? Por que você escolheu fazer psicologia? Rafinha, se eu te contar, você ri. Eu contei isso também numa live. Quando eu tava, que o adolescente, né? Eu não sei como tá hoje, assim, que eu não tenho muito contato com adolescente. Mas assim, na minha época, a gente tinha uma obrigação de decidir o que a gente ia fazer de vestibular. Então a gente tinha que sair do terceiro ano com uma ideia, né? Tipo assim, eu vou cursar isso aqui. E aí, Rafinha, eu tava ali perdida, porque eu não sabia o que eu queria, né? Eu tinha muitas ideias e muitas influências familiares para a área de saúde. Então, assim, família de obstetra, né? Meu avô é obstetra. Eu cresci ouvindo as histórias de meu avô. Então eu falava assim, não, eu vou ser médica. Mas eu era uma pessoa que queria estar dentro, olha só, Rafinha, da área de saúde, mas que eu não queria ter contato nem com sangue e nem com óbito. Imagina. E eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade com cálculo, então eu também não queria nada que tivesse cálculo. Eu fui por eliminatória. Não passava assim pela minha cabeça psicologia. Aí eu comecei a pesquisar os cursos da faculdade, né? O que tinha na faculdade da área de saúde que eu poderia entrar. E aí eu fui vendo a matriz curricular ali, falando, aqui tá legal, né? Poxa, esse aqui eu não, sangue não dá pra mim, não. Enfim, né? Escolhi a psicologia. Aí eu me lembro que tinha um professor meu que tinha uma namorada que era psicóloga. Aí eu ficava, professor, pergunta pra ela se lá na faculdade ela vê sangue. Pergunta pra ela se tem cálculo. E ele dizia, não, menina, é tranquilo, vá, tem tudo a ver com você. Quando eu cheguei, a primeira matéria que eu peguei foi estatística. Eu falei, se eu não ficar aqui, eu não sei o que é isso. E eu costumo brincar dizendo assim, imagina, a primeira matéria que eu peguei é estatística. A área que eu escolhi, eu lido com óbito, eu lido com sangue. E eu estou dentro da obstetrícia, então assim, eu escolhi a psicologia por acaso. Eu digo assim, escolhi a psicologia por acaso, mas a área que eu escolhi dentro da psicologia não foi por acaso, foi realmente uma escolha, né? Mas não tinha pretensão nenhuma, Rafinha. Eu queria alguma coisa da área de saúde que não tivesse cálculo e nem sangue. Poxa. Mas é assim mesmo que as coisas vão acontecendo, né? Na hora que a gente vê, já tá dentro do hospital. Dentro do hospital, no centro obstétrico. No centro obstétrico, como vou. Muito legal, é isso mesmo, as coisas vão tomando o rumo que tem que tomar, e pelo que eu sinto, você tá super feliz com a psicologia, né? Tô. Não, Rafinha, não me vejo fazendo outra coisa, não me vejo. Quando eu estava dentro do curso, eu já estava encantada. Eu fui pegando, a gente vai pegando aquelas primeiras disciplinas que vão encantando a gente, né? Olha que legal, que lindo, que maravilhoso. E aí, quando a gente vai passando o tempo e vai chegando na prática, aí você tem a prova ali mesmo se é realmente ali que você quer ficar. E assim, Rafinha, nunca me arrependi da escolha, né?
Até que eu tô aqui feliz da vida. Que maravilha. Há quanto tempo você está no hospital como psicóloga perinatal hospitalar? Vou fazer 7 meses aqui. 7 meses já, olha que maravilha, né? Então já tem um tempo. Você está na clínica também ou está Estou na no hospital? clínica e no hospital. Clínica particular, presencial ou online? Como é que é? Eu estou na clínica tanto online quanto presencial nesse instituto, que é um instituto Aham. que a gente tem aqui multidisciplinar, então é um atendimento para mulheres grávidas e não grávidas. E a gente Hum. tem lá nutricionista, psicólogo, é multi mesmo. E elas fazem o acompanhamento com a equipe. E também no hospital. A agenda fica uma loucura, né? Mas a gente consegue administrar. Ai, consegue, né? A gente adora, né? A gente- É assim mesmo. É, como que foi o seu começo, depois que você se formou? Você imaginava que você ia para a clínica ou você já estava com essa ideia mesmo de hospital e clínica? Como que estava isso para você, não? Olha, Rafa, eu tinha ideia de que eu ia para a clínica, até porque eu fui Certo, chamada, né, para trabalhar no instituto. Mas a minha paixão sempre foi o hospital. Eu queria estar no hospital. certo. Quando eu conheci a psicologia perinatal, aí não era apenas um hospital, eu queria estar dentro da maternidade. Falar assim, não é um hospital, eu quero estar dentro da Uhum. maternidade, eu quero trabalhar com a família, né, toda nesse ciclo gravídico. E aí eu fui para a clínica, né, eu comecei na clínica, então foi um desafio, porque quando a gente se forma, não é mil maravilhas, a gente tem as dificuldades. E eu sempre apostava muito na questão do online. Eu vim da pandemia, então eu tinha que me adaptar ao online. Né? A gente ainda estava em pandemia. As grávidas ainda estavam buscando esse atendimento online, com medo, né, de ir presencial. E muitas grávidas na pandemia muito ansiosas, Rafinha, sabe? E precisando mesmo desse suporte. Só que elas não sabiam o que era psicologia perinatal. Então eu comecei a apostar, né, nessa questão da rede social, de olha, existe esta área aqui. Vocês podem ser ajudadas através de psicólogos perinatais, sim. E fui vendendo nosso peixe, né? A gente precisa. E no instituto também. Eles notavam que tinha um perfil ali muito ansioso, ou com um iníciozinho de depressão, então vamos encaminhar para a psicologia. A psicologia precisa avaliar. Luto Uhum. perinatal, muito trabalhando muito com essa questão, porque muitos bebês vieram realmente a óbito, então aquelas mães ali, né, vivenciando a frustração de ter desejado, ter esperado e, enfim, não ter saído como elas imaginavam. E todo o trabalho começou na clínica, mas como eu te falei, eu tinha uma paixão pelo hospital. Quando eu fui entendendo a importância, Rafa, da gente estar atuando numa maternidade, foi aí que comecei a, poxa, eu preciso ir para a maternidade, eu quero ir para a maternidade. E aí eu fui tentando essa entrada na maternidade, aqui estou. É muito diferente, Rafa. Eu acredito que todo mundo que trabalha, Rafa, com famílias que estão durante esse ciclo gravídico puerperal aí, independente do desfecho, sabe, Rafa? Se está ali vivendo um pós-parto com um bebê ou vivendo um pós-parto sem um bebê, precisam desse acompanhamento com o psicólogo perinatal. Principalmente dentro da maternidade, faz toda a diferença. Toda a diferença. Às vezes a gente está aqui, chama psicólogo aqui que tem uma mulher muito ansiosa durante o trabalho de parto. A gente chega, Rafa, faz toda a diferença esse preparo emocional ali, na hora do parto, antes do parto. As grávidas que estão hospitalizadas aqui porque possuem alguma demanda de saúde, né? Diabetes gestacional, hipertensão. Aí elas ficam em observação, às vezes aguardando esse momento do parto, acompanhar elas assim na gestação, durante o parto, durante o pós-parto. Às vezes é um bebê prematuro, então elas vão para o canguru. Eu sou referência no canguru, então é muito legal fazer essa trajetória, sabe? É muito lindo o trabalho que a gente faz. Maravilha. E Rafinha, você olhando lá para sua época de graduação, né? E
e tendo as coisas acontecido de uma forma bem o universo te mandando aquilo que você estava pedindo, né? Porque você estava lá fazendo a aula de desenvolvimento, percebeu que ninguém falava nada sobre gestação, né? Você foi lá, e aí, né? Não vai, né? Não tem, é só do nascimento para frente e tal, né? Né? Beleza. Aí, de repente, você começa, não, tem que ter alguma coisa, começa a pesquisar, aí encontra a matéria online. De repente, uma professora vai abrir um projeto de extensão e, de repente, é perinatal, que é coisa muito rara de acontecer no Brasil e acontece na sua faculdade enquanto você é aluna, né? Então, tem muita coisa que você manda para o universo e o universo, né, te devolve muito rápido. Isso é muito legal, né? Fátima diz isso, né? Né? E assim, você na graduação, né, se imaginava tá obtendo colheitas, né? Vou dizer assim, de crescimento profissional no sentido de você ser referência, você acabou de pegar o diploma, você já foi convidada para trabalhar, né, numa organização e tal, menos de 2 anos já está dentro de um hospital, sendo respeitada, né? Os profissionais escutam o que você fala, né? Com pouco tempo de formada, né? 2 anos é pouco tempo de formada. E para a maioria, né? A gente fica com aquela ideia só depois de 5 anos que a gente vai começar a colher algum tipo de fruto, não sei o quê, não sei o quê. Como que isso é para você, né? Você tinha uma ideia também que seria depois de 5 anos? Ou você tinha uma ideia que, não, pouco tempo de formada, eu já vou ser uma psicóloga, né, requisitada, segura? Como é que é isso, né, na sua cabeça, nesse sentido de a Rafa, aluna de graduação, antes de conhecer a psicologia perinatal, e a Rafa com 2 anos, né, de formada, atuando na clínica com mais de, acho que 60% que você falou, né, de clientes só na perinatal, e trabalhando no hospital, no setor de maternidade, fazendo, né, exatamente o que você tinha planejado antes de entrar na graduação de psicologia. Rafinha, se eu te disser que eu imaginava que tudo isso ia acontecer, não imaginava. Quando eu acho assim, eu gosto muito de escrever, né? Então, assim, eu coloco muito, assim, dessa coisa emocional, dessas expectativas, numa escrita, inclusive para que aqueles profissionais ou futuros profissionais vejam e acreditem que pode acontecer com eles, né? Mas assim, Rafa, eu acredito que a psicologia, ela já é desencorajada desde quando a gente escolhe ela. Quando a gente comunica para as pessoas, eu não sei como é, né, na sua região, mas aqui na minha, por exemplo, quando a gente diz assim, eu vou fazer psicologia, e a gente ainda está lá no ensino médio, as pessoas falam assim, né? Mas você está preparada para trabalhar muito e ganhar pouco? É a primeira pergunta que fazem para a gente. Eu fui desencorajada, inclusive, por uma amiga que é psicóloga, que ela falou para mim na época, você está preparada para trabalhar muito e ganhar pouco? Isso é relativo. Isso é relativo. Possa ser que comigo não seja assim, mas o tempo todo a gente é, né, acostumado a ouvir isso, que a gente vai trabalhar muito e ganhar pouco, que os primeiros anos vão ser difíceis, que quando a gente se forma não é mil maravilhas e realmente não é, Rafinha. Até eu conseguir chegar onde eu estou, eu tive muito medo, sim, tive muito receio, mas as coisas vão acontecendo, vão fluindo. E é difícil. Eu esperava, se você perguntar, né, a Rafa da faculdade para a Rafa de hoje, você imaginava que estaria vivendo tudo isso? Eu não imaginava, Rafa. Não imaginava. Eu esperava também que eu fosse essa psicóloga, que eu iria trabalhar muito para ganhar pouco. Eu não esperava que eu estivesse dentro de um hospital, até porque é muito difícil a gente entrar no hospital, não é fácil. Não esperava também que eu fosse conseguir ser referência na minha região em perinatal, porque as pessoas não conhecem e a gente tem que estar falando o tempo todo o que é e a nossa importância. E não só isso, desconstruir a ideia de que psicólogo é para maluco, porque ainda tem muito isso enraizado nas pessoas, né? Às vezes chamam assim a psicologia ali para ir falar com uma mãe que está ali no leito, e aí quando a gente chega, a mãe já fala, por que você chamou a psicologia? Eu não tô doida, não. Aí eu vou
chegando, bem de mansinho, e eu vou dizendo, olha só, mas que ideia é essa? Psicólogo é para doido? Como é que é doido para você, né? O que é estar doido? Né? Vamos tentar desconstruir essa ideia aqui. Depois de um acolhimento, aí eles dizem assim, eu entendi por que a psicologia vem aqui agora. Que ainda tem muito isso enraizado. Então, a Rafa de antes não imaginava que estaria vivendo tudo isso hoje. Eu esperava realmente, Rafinha, estar passando assim, que a gente chama, né, vulgarmente de perrengue. O perrengue que a gente passa quando se forma. Passei um pouquinho no início, apesar de ter sido chamada para o instituto, porque a gente precisa estar falando o que a gente trabalha, né, o que a gente faz, por que a gente faz, a importância disso. E mostrando isso para as pessoas, né, a gente faz muita psicoeducação, eu digo. E não imaginava que estaria aqui. A Rafa da graduação não imaginava que o futuro seria esse, não. Que legal, muito bom, que bom que tá nesse lugar em tão pouco tempo, que significa que, né, não vai parar aí, né? É um crescimento, não vai parar aí, né? Então eu acho isso muito legal, né? Porque, tipo, é só o começo, né? Você acabou de pegar o diploma, então é só o começo, tem muita coisa muito E boa tem ainda. muita área, Rafa, muita área para psicologia perinatal. A gente pode estar atuando na clínica, a gente pode estar atuando no hospital. Aqui tem muito curso de casais grávidos. Então, tem um curso aqui na minha região que ele tem mais de 15 anos. E aí, quando eu fui convidada para palestrar nesse curso, eu falei, nossa, imagina, eu era criança e esse curso já existia. E agora eu estou nele. Então é muito legal, Rafinha. Assim, é muito amplo, muito amplo. Às vezes você está trabalhando na área organizacional e dentro da empresa tem uma puérpera que está ali extremamente ansiosa porque voltou a trabalhar e o bebê está em casa. Psicólogo perinatal. Então, assim, é muito amplo, sabe? Tem lugar para todo mundo. Maravilha. Na sua fala, Rafa, eu não quis te interromper, mas você estava falando que no seu primeiro ano, né, logo no começo que você se formou, você sentiu medos e receios. Quais seriam esses medos e receios que você passou, que você sentiu nesse começo? Imagina, Rafa, que a gente está chegando, né, no mercado de trabalho ali. Pouquinho tempo de formado, ninguém nem sabe quem é você. Ninguém sabe quem é você. E aí você escolhe uma área para trabalhar que as pessoas não conhecem. Era um desafio. Um desafio. Eu falei, meu Deus, eu estou chegando, escolhi uma área que ninguém conhece, como é que eu vou dizer para as pessoas quem eu sou e o que eu faço? E aí o medo começou aí. Foi aí que eu comecei a ver a questão da rede social. Falei, bom, estamos em pandemia, o que as pessoas mais acessam para buscar. Eu fui por mim, né? Eu falei, quando eu quero procurar um profissional da saúde, eu vou ver se ele tem Instagram, o que é que ele posta, o que é que ele fala. E a partir daí, eu vou ver se esse profissional, né, como é que ele trabalha. Eu falei, vou arriscar a rede social. Vou mostrar para as pessoas o que o psicólogo perinatal faz, né? E eu fui tentando captar meus pacientes também através da rede. Claro que tinha lá o pessoal do instituto, né, falando, olha, tem a psicóloga, ela é perinatal. Todo mundo lá, Rafa, sabe explicar por que existe o psicólogo perinatal e o que é que ele faz. Eu falei para todo mundo, olha, eu trabalho com psicologia perinatal, é isso aqui que eu faço, ó. Então, sempre que eles encaminham, eles dizem, olha, você vai para o psicólogo perinatal, porque o psicólogo perinatal faz isso, isso e isso. E todo mundo sabe um pouquinho da área de cada um. Então, o medo era esse, Rafa, de ter escolhido errado, de não dar certo, de que os pacientes não iriam chegar, né? Eu falei, meu Deus, os pacientes vão chegar como? Uma mãe vai imaginar que a terapia, né, vai servir para ela que... Então, assim, era esse o medo, Rafa, de não conseguir, sabe? De não dar certo. Mas tudo fluiu e deu certo. Que massa, que bom conhecer a sua história, Rafa. Né, para mim é um prazer, eu tô aí em comunicação com você desde a sua graduação, né, então, assim, é muito bom poder estar hoje aqui com você, te entrevistando e conhecendo um pouco mais aí, mais a fundo Minha da sua xará. história. Minha charazinha linda. Sucesso sempre para você, Rafa, e sempre que puder, permita que a gente aqui possa saber do seu crescimento, do seu sucesso, tá? Porque pra gente é motivo de muita felicidade e orgulho. Oh, Rafinha, obrigada pelo convite.
vocês fazem parte dessa trajetória, né? Eu sempre que alguém chega lá, você se especializou onde? Eu matéria online. Manda o Instagram. Pode ir para o matéria online. Fala lá com Tayane, fala com Rafa, matéria online. Porque vocês fazem parte desse caminho, Rafa. Muito do que eu sei, basicamente tudo, eu aprendi na pós-graduação. E cada aula é uma descoberta, cada aula que eu assisti, eu falei, gente, mas é assim mesmo. Ainda mais porque eu resgatava um pouco dos meus sentimentos lá enquanto gestante e mãe também. Então eu falava, nossa, é assim mesmo que acontece. Né? E quando a mulher traz na clínica, eu digo, é aquilo mesmo. Sabe? Então, a gente precisa entender a parte teórica, Rafa, para poder estar ali atuando na prática. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu tenho muito a agradecer. Obrigada pelo convite. Contem sempre comigo. Sou muito grata por vocês também, por estarem no meu caminho. E é isso, Rafinha. Beijo, linda. Sucesso Beijo. sempre, viu? Obrigada. Bom fim de semana. Para você também. Tchau, Rafinha. Tchau. Ah, gente, que delícia! Essa foi a conversa com a Rafaela Lira, psicóloga perinatal, formada aqui pelo Instituto Mater Online. Numa trajetória muito linda, né? Como você pôde acompanhar aí, desde a graduação até agora, né? 2 anos aí de formada, colhendo frutos, né? Que ela, segundo ela mesma fala, né? Não imaginava que viria tão já, né? Por conta de todo o desincentivo que a gente muitas vezes recebe antes mesmo de prestar o vestibular, né, para ser psicólogo. Na história dela, eu me lembro que eu também aconteceu isso comigo, mas com a minha própria mãe. Minha mãe falou assim, você vai ser psicóloga? Não, você não vai ganhar nada, não sei o quê. Eu falei, peraí, deixa o negócio rolar, que você vai ver. Deu no que deu, né? Então, assim, depende do que você vai fazer, né? Então, a psicologia é permeada de todas essas crenças, que não é possível crescer, que não é possível ter prosperidade financeira nessa profissão, e gente, é super possível. Basta você ou acreditar nessa crença e realmente viver nesse caminho, não, eu estou fadada, né, a viver desse jeito, a trabalhar muito e não receber nada, ou você fazer diferente, entender o que outras pessoas que têm prosperidade nessa área sabem que aquelas pessoas que falam que não vai ter prosperidade não sabem. É uma questão de conhecimento. É só isso, é uma questão de conhecimento. O que a pessoa que prospera sabe, que a pessoa que não prospera não sabe. E aqui no Mater Online a gente quer te contar esse segredo, né? Por isso que aqui você vê várias alunas, né, dando depoimentos aí do seu crescimento, do seu sucesso, né, da segurança, né, de se tornarem referências, se tornarem requisitadas, cidade, região, mesmo com tão pouco tempo de formada, tá? Outras com há muito tempo já formada, mas parada, né? E outras há muito tempo formada e naquela, né? Sem ter cliente, já quase desistindo da profissão. Então, a psicologia perinatal, você pode sentir medo, igual a Rafa sentiu, né? No relato dela. Olha, eu senti medo, né? Eu acabei de me formar, eu vou escolher ainda uma área que ninguém conhece, poxa vida, complicado isso. Tão complicado que vocês estão vendo, né? Que em pouco tempo depois ela já estava aí atendendo na clínica, mais de 60% dos clientes delas são em psicologia perinatal, está trabalhando em um hospital que realmente é difícil você, né, entrar num hospital, e ela está no setor que ela quis, né, que ela escolheu, que é o setor de maternidade. Tudo isso porque ela decidiu investir no conhecimento de uma área extremamente importante para a construção, né, de um mundo melhor, né? É a base de tudo. É a base de tudo. Se a gente cuida bem de gestantes, a gente cuida bem do feto, do bebê, que um dia vai se tornar adulto, né? Então, assim, é a base de tudo. E tá faltando profissional nessa área. É por isso que é tão fácil a gente ter crescimento nessa área, mesmo sendo recém-formado, mesmo estando parado há bastante tempo. Mesmo, né, trabalhando em outra área da psicologia, agora querendo ir para a área da clínica, por exemplo, tá? Então, é exatamente por isso. Só que não adianta você simplesmente falar, gostei, vou para essa área, se você não tiver conhecimento, nada vai adiantar.
Você vai ficar diante lá, sua cliente vai ficar em achismo, né? Você vai pensar, eu acho que, né? Isso aqui é tal, sem conhecimento, que é o caso que ela relatou pra gente, né? A gestante lá, ela estava infantilizada e o profissional às vezes acha, né, que ela tá muito mimada, tá infantilizada. Não, na teoria é isso mesmo, né? Então tá certinho, era para estar, né, assim mesmo. Então, o conhecimento muda tudo, gente. Então, a intuição não é a forma correta de atender, e sim tendo conhecimento. E nós vamos fechar as vagas hoje, é a última vez esse ano de 2022 que a gente oferece inscrições para o nosso curso de aperfeiçoamento em psicologia perinatal e da parentalidade. Então, nós vamos encerrar as inscrições hoje às 23h59. O preço também será reajustado na próxima vez que a gente reabrir as inscrições para essa turma, e os bônus que nós estamos oferecendo agora é só agora neste mês de Mater Friday, tá? Nos próximos meses você não vai mais conseguir todos os bônus que nós estamos entregando dessa vez. Então vale muito a pena você fazer a sua inscrição ainda hoje, principalmente porque hoje é o último dia. Tem várias formas de fazer o parcelamento das parcelas, pode ser no cartão de crédito, pode ser no cartão de recorrência, tá? Recorrência é igual Netflix, então você não precisa ter o valor total, né, do curso, mas sim o valor da parcela. Você pode pagar boleto parcelado, tem o Parcelex, tá? Você pode dar uma entrada em Pix, outra parte em cartão de crédito, tá? Então, é possível estar conversando com a minha equipe sobre todas as formas de pagamento que a gente tem disponível aí para você, tá? Então, conversa com a gente. O telefone tá marcado aqui, ó, DDD 14 99832 6679, tá? Então, é só entrar em contato com a minha equipe, que ela tá ali te esperando para poder atender e te dar todas as informações, tá, que você quer aí a respeito do nosso curso e garantir a sua vaga ainda hoje, porque é a última chance que você terá no ano de 2022 de entrar para o nosso curso de aperfeiçoamento e começar já o ano, janeiro, muito bem, né? Começar totalmente diferente do que você tá. Deixa janeiro, né? Vou sofrer mais um pouquinho aqui. Deixa eu continuar sofrendo mais um pouco aqui, tá difícil eu largar desse meu vício do sofrimento, né? Da preocupação, da ansiedade. Será que eu vou ter ou não cliente ano que vem, né? Larga disso, mulher. Isso não te pertence, não. Vamos lá, vamos pra frente, vamos começar janeiro já, ok, com cliente feliz, né? Sem precisar você ficar aí desesperado até janeiro para saber o que você vai fazer da vida. Já faz agora, para que janeiro, né, você possa passar um Natal mais sossegado, tendo a certeza que janeiro as coisas vão estar muito boas aí para você, um crescimento que vale muito a pena dentro da profissão, ok? Então é isso aí, pessoal, um ótimo final de semana para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, então entre em contato aqui por esse número com a minha equipe. Beijo no coração, até mais, tchau, tchau.